Pessoal, tô de volta mais uma vez agora de uniforme novo, trocado, para falar da Suíça, que empatou hoje contra a seleção do Catar 1-1, um jogo que foi talvez uma decepção da seleção suíça, né? Eu disse na minha previsão que achava que ia ser um jogo bem dísparo, que a Suíça era muito favorita, e sendo bem honesto, no campo, na bola, vendo o jogo, a Suíça realmente foi bem melhor. Acho que isso é indiscutível, né? A seleção suíça dominou em posse, em oportunidades, teve uma imensidão de chances, chutes para fora, defendidos, inclusive pelo goleiro Abunada, que foi eleito o melhor jogador em campo, acho de forma justíssima. Eu, inclusive, só vi que ele foi eleito o melhor em campo, quando cheguei aqui em casa, após o jogo do Brasil, e já tinha achado que ele era o melhor da partida. Mas foi uma partida muito dominante da seleção suíça, né? Que teve um problema muito evidente, a finalização, né? Tivemos Brio Embolou, Dan N'Doye, Rubem Vargas, no segundo tempo ainda entrou Manzambi, enfim, os jogadores suíços não conseguiram concluir bem, né? Tanto que a única chance aproveitada foi o pênalti convertido pelo Embolou, né? A seleção da Suíça mostrou um jogo bastante seguro, no sentido de manter a bola sempre em campo de ataque, apesar de, logo no começo, ter tido uma perda de bola do Akanji, que é um cara justamente muito bom nessa questão de manter a bola. Ele foi jogador do Manchester City do Pep Guardiola, precisava desse bom trato com a pelota, né? O Granit Xhaka também fez uma grande partida, por exemplo. O Murat Yakin optou por colocar um volante na lateral direita, acho que justamente para ter um cara de mais força física, para impedir, por exemplo, os avanços daquele lado do Edmilson Júnior. Isso funcionou em boa parte do jogo, mas também porque é um cara que tem um trato melhor com a bola do que, por exemplo, o Sylvain Widmer, que geralmente ocuparia aquela posição, né? O Ebster ficou como um cara mais avançado, ou entrando pelo meio. Tudo isso, toda a estrutura tática da Suíça foi até bem executada, mas faltou a bola na rede. E acho que uma grande causa disso foi a atuação excepcional do goleiro Abunada da seleção Qatari, né? Ele teve pelo menos uns 3 defesas muito importantes, algumas outras em lances que pareciam um pouco perigosos, mas que ele estava lá para defender, tanto que a Suíça só conseguiu balançar as redes uma vez. E a seleção do Catar, que treinada por Lopetegui, até tem história engraçada do Lopetegui, né, que era treinador da Espanha para a Copa de 2018, mas alguns jogadores do Barcelona descobriram que ele tinha um acordo verbal com o Real Madrid para depois da Copa e o expulsaram de lá, tanto que a Espanha foi treinada naquela Copa pelo Fernando Hierro, mas teve a oportunidade de treinar em Copa do Mundo e já conseguiu esse ponto tão importante para a seleção do Catar, né? Um grupo que vai ser difícil, todos os times empataram, por exemplo, quer dizer que está todo mundo muito vivo, né, para passar para a próxima fase. O Catar consegue um ponto muito importante com a teórica, contra a teórica seleção mais forte do grupo, né? Mas há de ser dito que o Catar basicamente foi na exploração dos contra-ataques muito fulminantes. Tinha uma arma importante na velocidade do Edmilson Júnior. Foi um time que entrou em campo muito renovado, com alguns jogadores bem novos, né? O Laie, por exemplo, senegalês naturalizado recentemente, volante, que fez uma boa partida até. O Edmilson Júnior, um cara mais novo, jogou como centroavante não o Moez Ali, mas o Abdurazik. A única peça de mais experiência foi o Akram Afif, né? E esse time rejuvenescido, ele apostou muito em bolas aéreas, bolas altas. O time que pegava a bola, quando tentava algum contra-ataque, perdia a bola imediatamente, mas às vezes chutava ela longe. O Akram Afif conseguia dominar, o Edmilson Júnior conseguia dominar, o Abdurazik conseguia dominar, e eles tinham alguma oportunidade ou outra. O Catar teve 2 ou 3 chances durante o primeiro tempo, uma delas em falha de saída de bola da defesa suíça, né? No segundo tempo, justamente quando entrou a cavalaria mais experiente, Karim Boudiaf, Fatih, Alreidos, quando esses caras entraram, parece que o Catar incorporou um pouco. Ainda assim, o estilo do primeiro tempo manteve-se, né? A seleção da Suíça continuou dominante, continuou tendo chance, parece que deu uma arrefecida, né?
que a Suíça parecia confortável em dominar o jogo e parecia pensar de que em qualquer momento conseguiria matar ali com 2-0. Como nós vimos, não foi o caso. E aí, nos acréscimos, aos 94 minutos de jogo, bola cruzada, o zagueirão, Karim Boudiaf, experientíssimo jogador da seleção, que entrou no segundo tempo, recebe a bola e cabeceia para o gol. Um gol muito emocionante para o Catar, né? Nós lembramos que o Catar foi sede da última Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo com muitas questões, né? O Catar não é, apesar de ser esse time árabe, né? Não recebe tanto apoio assim de outros do mesmo continente, mas ainda assim para a seleção catar é muito importante, porque naquela Copa, como país sede, fez um feito inédito que foi perder todos os jogos, né? O Catar perdeu para Equador, perdeu para Senegal e perdeu para a Holanda, fazendo um gol no processo. Agora já faz o seu gol e consegue o seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo, como conseguiu o Catar no dia de ontem, né? Então, muito importante para essa seleção, um ponto muito inesperado. Falo sem medo de errar, que quaisquer previsões que embasadas em alguma análise apontavam a Suíça como favorita. Não quer dizer, obviamente, que era descartar o Catar de forma alguma. Eu até fiz isso de certa forma, mas enfim, faz parte do chute, do palpite, né? O Catar mostrou pelo menos que alguma arma tem para competir nesse grupo, que é demasiadamente competitivo. Vamos ver na próxima partida. Pega o time da casa, o Canadá. A Suíça joga contra a Bósnia. É isso aí, pessoal. Até a próxima.